Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão com a Lili e muito mais. O vídeo tá completo para você, fiel. Tem provável escalação, tem novidades do timão para amanhã que enfrenta o Grêmio. Já deixa o seu palpite nos comentários. Se inscreve no canal para você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Boa, turma, bora falar de Campeonato Brasileiro. Rodada deste fim de semana, temos Corinthians e Grêmio. Lili Nascimento chegando com as informações do Corinthians para esse confronto. Fala, Lili. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians se prepara para receber o Grêmio no domingo na Neoquímica Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino aconteceu na manhã desta sexta-feira e a imprensa pôde acompanhar parte da preparação da equipe para esse duelo tão importante. O técnico Dorival Júnior terá desfalques pela frente para esse domingo. Então ele não tem Ranieri Martinez e nem Breno Bidon, os três por suspensão. Tem os retornos do lateral direito Mateuzinho e também do Maicon. Os dois ficaram de fora do duelo contra o Vitória na última rodada. Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro também estarão à disposição. A novidade fica por conta do goleiro Hugo Souza, como já adiantamos nos canais ESPN desde o início da semana. Ele deve ser titular, não estava treinando com bola, agora voltou a treinar com bola em campo com os companheiros, então deverá estar à disposição, ser titular no domingo nessa partida contra o Grêmio. Lembrando que será um confronto direto. O Corinthians é o 10º colocado com 39 pontos, o Grêmio é o 11º também com 39, Corinthians fica na frente por conta do saldo de gols. Então, jogo importante para as duas equipes que agora miram a parte de cima da tabela e duelam neste domingo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devagarzinho, o Corinthians tem chance de beliscar uma vaga em competições sul-americanas do ano que vem. Treinamento do Corinthians aberto nesta sexta-feira, 15 minutos para imagens. Foi o que a gente pôde acompanhar. Corinthians vem de uma vitória contra a equipe do Vitória, jogando em Salvador por 1-0, e vai pegar o Grêmio neste domingo, às 4 da tarde, na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Um jogo importante pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão rigorosamente empatadas na classificação. São 39 pontos para cada lado. As equipes têm 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O Corinthians está à frente na classificação em 10º lugar e o Grêmio em 11º por conta do saldo de gols. O time de Dorival Júnior tem muitas alterações para essa partida. Por exemplo, Ranieri, Martinez e também Bidon, eles estão suspensos e, portanto, não ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. Vitinho e André Luiz, volante, estão ainda no departamento médico e voltam de suspensão o Mateuzinho e também o Maicon. A grande interrogação para essa partida é com relação ao goleiro Hugo Souza, que não jogou em Salvador, no estádio Barradão. Ele veio ao treinamento com uma proteção no ombro esquerdo, mas pelo tempo que a gente acompanhou, como eu disse, 15 minutos, o Hugo Souza fez atividades normais. Então pode ser que ele fique à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida importante pelo Campeonato Brasileiro. É importante ressaltar um equilíbrio nos últimos jogos entre Corinthians e Grêmio. Nas últimas 13 partidas foram 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. O time do Grêmio de Porto Alegre venceu pela última vez há 7 anos, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Corinthians volta às atividades neste sábado pela manhã, concentração e depois o jogo contra o Grêmio no domingo às 4 da tarde. Corinthians e Grêmio. 2 de Memphis, 1 de Yuri, 3-0. Que? Jim? Aí, Massini, cara. 1-0 Corinthians. 2-1 Corinthians. Eu ia no 1-0, mas... 2-0 Corinthians. Brunão, me dá a flanela aqui que ele ainda vai falar uma coisa, eu tenho certeza. Fala do Memphis. O Memphis vai fazer? 2 dele e 1 de Yuri Alberto. Você fez uma estatística lá que o Memphis jogou mais que todo mundo. E o Rivelino. E o Vladimir. Não, é que... Tem uma tela, vamos botar a tela aí. Bota a tela. É que uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. Algumas vezes, não comigo, né? Ah, bom. E aí eu fui olhar lá e peguei lá no meu Excel a minutagem dos jogadores. Tirando o Hugo Souza, que é óbvio que é goleiro, só 5 jogadores de linha jogaram mais do que ele no ano. É meio time isso.
Não, de 37 jogadores de um elenco, só 5 jogavam. Mas o cara é pelo titular. amor de Deus, cara. Você pega os moleques da base, os reserva, pelo amor de Deus. Tem razão. O papo de que ele não joga pelo Corinthians, só joga pela seleção é mentira. Tá aí, é mesmo mentira isso. Pô, mas o cara ganha 4 milhas. Tudo bem. Mas tá bom, mas é mentira Então que ele não compara joga com o Oscar, Lucas, etc. Não, mas esses caras não jogam porque é um machucado, é outra história. Não, ele também tem. Não, mas ele não joga mais do que o, sei lá, deixa eu pegar um cara do Corinthians, o Maicon, por exemplo. Joga mais do que todos eles. Eu sei, mas o Maicon é reserva. Não, o Gustavo Henrique é titular, o Garro é titular. E ele joga mais que o Carrilho é titular, ele jogou mais que todos eles. Dá isso aqui. Então é só isso, é só uma estatística, os minutos em campo. Estica o Memphis. Estica o Menfão. Nossa, isso aí, ó. Nossa, Olha, mágica. Rodrigo, eu nunca te pedi nada. Esse número é frio, calculista. Esse número, isso não eu tô tirando da minha cabeça. Calculista. É número, Muito bem. estatística. Rafael fala, Memphis ainda é melhor pro Corinthians do que o Oscar pro São Paulo. Mas essa comparação não pode ser feita, gente. O cara se machucou o ano inteiro. Vai fazer o quê? Então, o Memphis não tem jogado porque, sei lá. Quer dizer, tem, né? Não, teve 2 lesões também. Aconteceu. Mas que ele não joga pelo Corinthians, só joga pela seleção, é uma mentira, tá aí. Dos jogadores de linha, só 5 jogaram mais que ele. Calma. E o Ronaldo fala que o São Paulo não precisa entregar o jogo pro Flamengo. O São Paulo não tem futebol para superar o Flamengo hoje. Simples assim. Que bobagem. Vamos lá, seu Rafael Sgrilles, Hugo Souza voltou a treinar, então pode ser que ele apareça, porque tava todo mundo dando o Felipe Longo como titular. Isso. Mas parece que não, né? Pode surpreendeu, ser que o Hugo jogue, né? Surpreendeu a todo mundo, né? Tinha até um prognóstico um pouco mais pessimista com relação à recuperação do Hugo Souza, mas ontem, né, quando apareceram as imagens, né, divulgadas pela assessoria de imprensa, surpreendeu a todo mundo, né? Então ele deve ir para o jogo, inclusive deve treinar agora à tarde lá no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. Então é uma volta comemorada, a volta do Hugo Souza, né? O Felipe Longo na última partida contra o Vitória foi bem. Outras voltas importantes nós já citamos durante toda a semana, né? Do capitão Maicon e também do Mateuzinho. Mas ontem o time treinou com 3 zagueiros, com o André Ramalho entrando ali. A gente até falava do Rian ou do André Ramalho utilizando ali ou 3 zagueiros ou o primeiro volante se for o Rian, mas ontem treinou com 3 zagueiros, com o Tchoca pelo lado direito, no miolo de zaga, na sobra, o André Ramalho e do lado esquerdo, o Gustavo Henrique. Então, esse trio de zaga com os laterais, o Mateuzinho do lado direito e do lado esquerdo, o Matheus Bidu, e aí você tendo a volta do Maicon com o André Carrídio, e ali na ponta do vértice, né, você tem ali o jogador, o Rodrigo Garro, e na frente, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. O Corinthians busca pela... Calma aí, não tem vértice, porque ali aí é um trio, são 3 ali. É verdade, que é um triângulo, né? Então não tem o vértice de um triângulo, não de um losango, né? Não de um losango, né? Porque aí vai com 3 zagueiros, né? E 3 jogadores no meio campo. E pela primeira vez o Corinthians conquistou 2 vitórias de forma consecutiva e pode conseguir aí pela 3ª vez na temporada 3 triunfos consecutivos aí neste ano de 2025, e a sequência que aí era muito difícil de ter, o trio Gin, vai tendo aí com o Rodrigo Garro, com o Memphis Depay e com o Yuri Alberto, mais uma vez aí consecutivamente, dando aí um ritmo importante para esses jogadores, e o Carrídio, que é outro jogador que tem um toque de bola de qualidade, tendo também mais minutos em campo. É um time que vai tentando aí ter os melhores jogadores aí à sua disposição, visando o jogo do dia 10 contra a equipe do Cruzeiro, primeiro jogo lá no Mineirão, e no dia 14 na Neoquímica Arena contra a Raposa. São as 2 partidas da fase semifinal da Copa do Brasil. Isso é muito importante para o técnico Dorival Júnior dar um pouco mais de rodagem nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, visando esses jogos da Copa do Brasil. Marcelo Lima. Muito bem, tá bom, tá certo. Vamos ver o Corinthians jogando contra o Grêmio. E aí, gente, dá pra dizer que o Corinthians é favorito nesse jogo? Dá pra dizer que o Corinthians é favorito, até porque o Grêmio não apresenta o melhor futebol do Brasil, né? Longe disso.
mesmo com as dificuldades aí para a escalação da equipe, né? Então, para mim, o Ranieri, eu sempre coloco aqui como um dos pilares, né? Um dos pilares do time do Corinthians. E para mim, quando ele não joga, o Dorival ele perde muito porque o Ranieri ele tem uma função híbrida, né? Ele faz tanto a volância, a primeira volância, quanto um zagueiro pelo lado esquerdo. Tem feito isso. Então, é muito comum que no meio do jogo o Dorival ele modifique, dependendo de como a partida ela tá acontecendo. Então, o Ranieri que tá abrindo como um zagueiro pela esquerda, não. Ele dá um passo à frente e vira um primeiro volante e dá mais liberdade ali, inclusive, para os demais meias, né? Então, assim, sem ele, você tem que colocar um zagueiro ali da função mesmo. Então, o André Ramalho ganhando oportunidade com o Choque e com o Gustavo Henrique. E aí você vai ter que explorar bastante os laterais, né? Mateuzinho e Bidu, eles vão estar à disposição. E também você vai ter mais uma vez o trio Ginha ali. Uma outra coisa que eu quero ver é o Maicon deve ser titular na primeira volância, né? Porque o Dorival ele gosta de utilizar o Maicon por ali. Nessa eu tô com o Sgrilles, eu acho que ele rende melhor, né, um pouco mais adiantado, pisando a área e finalizando. Ele já não tem uma pegada tão boa para marcação, mas o Carrillo, né? O Carrillo ele tá muito, ainda muito fora de ritmo, né? Então é importante essa partida para ele ganhar um pouco de condicionamento e para ver se vai funcionar, porque eu ainda tenho uma tese que você juntar o Carrillo, o Memphis, o Yuri e o Garro, falta um pouco de vitalidade, de pegada. O Charles ali. Treinou também no lugar do Choca. Então pode ser que aí fique com dois jogadores na zaga, ali com o André Ramalho e também com o Gustavo Henrique, e aí o Charles entraria no meio-campo para dar um pouco mais de pegada para esse meio-campo do Corinthians. E aí faria o losango ali, ele entrando provavelmente ali como um meia à esquerda, né? Já que o Maicon no primeiro volante e o meia pela direita o Carrillo. Isso, e aí você tendo o Carrillo e o Charles, né? Ali no meio do meio-campo, né? E ali você tendo na armação o Rodrigo Garro e um pouco mais atrás ali o Maicon. Agora, tá na hora de Memphis Depay e Yuri Alberto marcarem gols, né? Porque, vou falar, o Memphis eu já perdi, eu sou um defensor, eu acho que tem que ter jogador bom, técnico no time, né? Então eu acho que ele é um cara importante. 3 meses sem fazer gol. 3 meses sem fazer gol pelo Corinthians, Guinegão no banco. Isso. O Guinegão perdeu espaço, né? Tá no banco. Isso aí é uma coisa que não tem explicação e a cada entrevista coletiva com o Lucas Silvestre ou com o Dorival Júnior, a gente pergunta, né? Por quê? Na Vila Belmiro eu perguntei isso, porque ele não foi bem, efetivamente ninguém foi bem no Corinthians no primeiro tempo, mas foi a primeira vez que o Guinegão foi substituído no intervalo, e desde então ele desapareceu do time titular. Ele sumiu do time titular, com a volta do Memphis, e o mesmo Memphis sem marcar gols, Yuri Alberto sem marcar gols, o Rodrigo Garro muito abaixo ainda também, mas o último gol do Memphis foi no dia 30 de julho na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final. Então, já são aí 3 meses. É claro, teve lesão, teve convocação, período, jogou pouco. Né? Mas tem que marcar, mas né? lá ele fez, né? Fez. Na Holanda ele fez. Mas assim, é normal que jogadores da base, quando eles subam também, eles tenham uma oscilação. Que eles comecem muito bem, aí que eles tenham uma queda e que depois eles voltem. Então, assim, talvez o Guinegão ele esteja nesse momento de oscilação, de adaptação, né, ao profissional, que é muito mais difícil, mas é uma opção. Pelo menos quando eles têm uma boa opção no banco de reservas aí pro decorrer da partida. Tem uma fofoca aí que tem uma moça que tá falando que tá grávida do Memphis aí. Ah, tem, né? É verdade. Tem uma menina aí isso que tá aí o Ranieri gosta. Daqui a pouco ele acha. Passa as novidades aí, e aí? Não, sei muito pouco disso aí. Eu só vi que tem uma moça que tá reivindicando aí, tá falando que saiu com o Memphis, teve uma festa. Ou seja, a palavra da moda aí é influencer. Uma influencer aí. E o Sgrilles falando que o Memphis não tá fazendo gol no Brasil. Guardou. Teoricamente guardou, né? Teoricamente, né? Meu Deus, tem que passar ali, tem que levar no ratinho. Você pro VAR pra ver se o gol foi dele mesmo. Exato. Mas tá vendo, é muito ruim quando o atacante, um dos principais do time, aparece na mídia por isso, ou porque ele comentou a foto do MC, sabe? Ele só aparece nessas páginas de fofoca. Tá na hora de fazer gol, fazer a função dele.
Aliás, uma coisa impressionante, né? Que o Sgrillis, ele tá travancando a carreira de Dieguinho Maradona. Porque depois que ele falou, o moleque sumiu. Zicou. O moleque sumiu. Mas foi valorizado agora, então, São Marcelo mas Lima. o Corinthians renovou ontem o contrato do Dieguinho Maradona Sgrillis. Ele que tem 18 anos, né? E tem um vínculo agora até o fim de 29, rapaz. E a multa agora pro Dieguinho Maradona foi de 50 para 100 milhões de euros. 623 milhões de reais. Que beleza, hein? E outro que foi titular e depois sumiu. Ele foi titular contra o Fortaleza, foi bem. Você secou, moleque. Foi bem e aí depois sumiu. Nunca mais teve oportunidade. Teve oportunidade jogando 5 minutos, 10 minutos, né? Hugo Souza e mais 10? Será? Hein? Hoje o Hugo Souza treinou, treino aberto. Os colegas de imprensa, eu estava lendo algumas matérias, falaram que o Hugo Souza colocava a mão no ombro um pouquinho assim, né, para ver como é que tava. Enfim, o Hugo não tá 100% e se confirma aquela informação que eu passei, que o Hugo deu uma acelerada aí no processo aí de recuperação para tentar estar em campo no domingo para né, ter mais chances de estar convocado pela seleção brasileira na próxima segunda-feira. Na visão do Hugo, né, já falei isso para vocês ontem, ele entende que se não estiver em campo no próximo domingo, né, o nosso querido Hugo, se não estiver em campo no próximo domingo, ele corre o risco de não ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Na próxima segunda-feira, né, teremos aí a convocação da seleção brasileira para a data FIFA de novembro, e ele quer estar presente, né, na convocação, e acredita que jogando no domingo, às 4 da tarde, às 16 horas, contra o Grêmio na Neoquímica Arena, a chance dele ser convocado, tá, vai ser maior. Então ele está acelerando o processo. Eu falei que eu não vou falar mal do Hugo em relação a isso, porque se fosse o jogo contra o Cruzeiro e ele fosse jogar sem estar 100%, eu ia querer, se fosse o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, se ele está pensando nele agora, ele tem esse direito, né? Ele tem esse direito de pensar nele, enfim, faz parte do jogo. Então, tomara que ele jogue, feche o gol, faça uma grande partida. Agora, só dá medo, né, de sofrer uma lesão e aí ficar um tempo fora e, inclusive, desfalcar o Corinthians na Copa do Brasil. Agora, tem uma coisa, não está definido ainda, né? Não está nada definido, não dá para cravar, como eu já cravei que ele não jogava contra o Vitória, como eu cravei que o José Martínez ia ser o lateral direito. O que eu cravo se confirma. Eu não estou cravando que ele vai jogar domingo. Por quê? Porque amanhã tem um treino, no sábado tem um treino pela manhã e uma reunião marcada depois para discutir departamento de futebol, comissão técnica, departamento médico, fisiologistas, enfim, todo, né, o staff ali do futebol do Corinthians, que vai definir, né, se o Hugo Souza, inclusive numa conversa com ele, vai para o jogo ou não, porque pode ser que ele queira ir para o jogo, né, peça para ir para o jogo, e o Corinthians e o Dorival entenda, e o DM entenda que não é hora, entendeu? A última palavra vai ser, claro, da comissão técnica. Beleza? Vamos colocar o campinho na tela para 1.000 corintianos que estão com a gente aí para esse jogo. Vamos colocar aqui no gol Felipe Longo ou Hugo Souza, né? 2 goleiros, para a bola não entrar mesmo. Choca Ramalho, o Henrique, tá certo. Eu acho que essa vai ser a dupla de volantes. Suspenso. Então, o que eu acho? Vamos lá. Eu acho que joga Maicon. Eu acho que joga Carrídio. E o Matheus França. Tá aqui. O Mateuzinho da Massa. Acho que é esse. Tá? Até tirar o Felipe Longo e colocar o Hugo aqui. Acho que é esse o Corinthians para enfrentar o Grêmio, tá? No próximo domingo,
né, neste domingo, aliás, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí? Eu acho que o time vai ser esse, tá? Com Choca, Ramalho, Gustavo Henrique na zaga, Michael, Carrilho de volantes, Mateuzinho, Bidu nas alas, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Ó, o Igor Guimarães falou: o time ideal é esse mesmo, né? Lembrando que tem 3 desfalques por suspensão, Breno Bidon, José Martínez e Ranielli, tá? Então esse é o time do Corinthians que eu acredito que vai estar em campo. Dá para tirar o Ramalho e colocar o Rian? Dá, mas vai piorar o time, entendeu? Esse meio campo ficou sem pegada, ficou, né? Essa dupla de volantes aí não marca ninguém, porém tem 3 zagueiros para marcar, entendeu? Compensa. Agora, essa é a escalação que eu gosto, que eu prefiro, e se não for essa, né, vai ter que colocar o Rian no meio campo, porque o Charles também não vai trazer marcação para esse meio campo aí no lugar do Ramalho, não vai trazer. Então, entre André Ramalho e Rian, eu prefiro André Ramalho. Entre André Ramalho e Charles, eu prefiro André Ramalho. Então deixa do jeito que tá, hein? Deixa do jeito que tá. Então, RC Fiel, procurei separar pra vocês alguns cortes aqui pra o jogo de amanhã. Esse vai ser o único vídeo do sábado, porque não tá tendo muita coisa do Corinthians, os caras quase não comentam, ESPN quase não passa nada do Corinthians, mas amanhã, ó, o jogo do Coringão, a gente vai soltar vários vídeos. Espero que com a vitória em cima do Grêmio, cara, não aguento mais empate com o Grêmio. Nos últimos 13 jogos contra os caras, foram 10 empates. O último foi no meio do ano, antes da parada pro Mundial, com aquele golaço do Bidon. E na Neoquímica Arena foi ano passado com aquele golzinho no finalzinho do Garro nos acréscimos, que deu o empate pra gente ia perdendo aquele jogo. 1 a menos, o Ranielli foi expulso naquela partida. Mas, cara, tô confiante na vitória amanhã. O que me preocupa, cara, esse meio campo que o Samir montou aí, não gostei não, porque a gente vai perder muita força de marcação ali, cara. Maicon e Carrilho, eu entraria com o Charles, mesmo ó, tendo torcedor que reclama do Charles, mas ele é raçudo, ele marca melhor. Só vamos perder um pouco na parte, um pouco não, né, muito na parte técnica ali, porque o Charles não é um jogador primoroso, o negócio dele é destruir jogadas e força física, né. Mas vamos ver o que o Dorival vai aprontar pra amanhã, domingão. Comenta aí, já deixa seu palpite. Eu vou chutar aqui um 2-0 pra gente, um gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto adora fazer gols contra times do Sul, né? Mais contra o Internacional, mas ele vai cravar um amanhã. E um do Memphis Depay. Tá na hora de descantar, hein? Depois da volta do Mundial ali, cara, fez 2 gols só até agora, então tá na hora desse trio começar a desencantar. Já estamos no final de temporada, praticamente 1 mês e meio, né? Então vamos ver o que vai dar aí. Comenta aí, deixa seu palpite, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão da Informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra Fiel. A informação, notícia, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui no canal pra você. Então até a próxima vídeo, valeu, nós!